Bom dia, meninos. A gente vai entrar no assunto agora que chama biodiversidade, tá? O que significa a biodiversidade? A biosfera, ela é constituída por uma grande diversidade de tudo que a gente tem. Então, a gente tem humanos, água, solo, sol, tudo faz parte da biodiversidade que a gente tem. Né? Você sempre ouve falar assim, ó, a gente precisa conservar a biodiversidade. Ou seja, a gente precisa preservar tudo que tem na natureza. Na verdade, essas riquezas de espécie que a gente tem, principalmente no Brasil, não é? Nossa biodiversidade no Brasil, ela é imensa. E assim, com o tempo, isso está sendo acabado com a ação do homem. Porque a gente tem muitos ecossistemas na Terra, né? Então, a gente tem terrestre, marinho, a gente tem aquático. Então, a gente tem vários ecossistemas. E eles têm que ser preservados, né? E dentro desses ecossistemas tem uma biodiversidade imensa de espécies. Então, o que significa eu dizer biodiversidade? A biodiversidade, ela engloba a diversidade de espécies, né? Tanto seja espécies associadas à espécie viva, né? Os animais, né? Tanto seja terrestre, aquático e o ecossistema também, tá? Nossas plantas. Então, na verdade, a biodiversidade engloba isso tudo, tá? Tanto os animais, né? Seres vertebrados, invertebrados e plantas também. Então, por que é importante a biodiversidade? Porque, por exemplo, assim, o ecossistema, ele é um equilíbrio dinâmico que a gente tem, não é? Por exemplo, lembra quando você fala assim, ai, tá ameaçando, por exemplo, os animais lá, tá ameaçado. Ah, por exemplo, fala assim, ó, na cidade, hoje em dia, um exemplo bem básico. Tá aparecendo muito escorpião na cidade. Ah, mas por que isso? Isso afeta o ecossistema. O que acontece? Quem come os escorpiões? Sapo, coruja, come escorpião, não é? Mas o que tá acontecendo? Você já não tá vendo? Antigamente a gente via muito sapo na cidade. Não tá tendo, mas por quê? Pela ação humana, vai se matando, vai acabando, aí você vai tornando essa biodiversidade menor. Aí você mexe no ecossistema. Aí o que acontece? Acaba que tem menos sapo. Se tem menos sapo ou coruja, a gente quase não vê, não vai comer o escorpião. O que acontece com o escorpião? Ele se reproduz em grande escala. Então aparece muito escorpião porque não tem um predador para ele. Então quer dizer, você ameaça o ecossistema. Acaba que muda, tá? Então tudo que tem da biodiversidade auxilia, por exemplo, as abelhas. Quando a abelha vai produzir o mel, aí ela leva o pólen, não é? Ela vai lá na plantinha, pega, né, e leva para produzir. Nesse levar esse pólen, ela começa a deixar cair algumas coisinhas, que aí começa a reproduzir. É igual o passarinho também. O passarinho, quando ele vai buscar o alimento de uma planta, que ele pega no bico, acaba que o passarinho, ele pega plantinhas, frutinhas que caem em alguns lugares. E aí, na verdade, o que acontece? Cai e vai brotar outras árvores. Então, ele está ajudando a biodiversidade, né? Na verdade, esse ecossistema aí, ele gira em torno de um auxílio. Um sempre está auxiliando, né, para conseguir ajudar o outro. Aí, se você mexe nesse ecossistema, principalmente pela ação humana, você acaba com certas biodiversidades e atrapalha todo o ecossistema. Então, assim, o que mais está atrapalhando hoje em dia a biodiversidade é a ação humana. O que é isso? A nossa poluição afeta a biodiversidade. O desmatamento, porque aí o homem desmata em grande escala e não tem como se plantar em pequeno prazo para a árvore crescer. Então, assim, tudo está acabando com a nossa biodiversidade. Aí a poluição das indústrias que afeta o ar. E tudo afeta diretamente quem? Seres humanos.
né? E todo mundo. Por isso que hoje em dia o mundo tá aí, ó, nesse caos. Mas tudo pela ação humana. Que aí vai, afeta toda a nossa biodiversidade, degrada, desmata. E aí afeta o nosso ecossistema também. Agora vocês vão fazer alguns exercícios sobre biodiversidade, tá bom? Aí qualquer dúvida vocês me chamam no privado.